Pode, pode me. Pessoal, como eu estava falando, eu estou um pouquinho fanha, com a voz um pouquinho baixa, mas qualquer dúvida, se vocês não entenderem alguma coisa ou se vocês não ouvirem direito, tá? Pode pedir aí que eu repito novamente para vocês sem problema nenhum, tá? Nós vamos dar sequência, então, na aula aqui de legislação e normas regulamentadoras, né? Na última aula, nós trabalhamos um pouquinho a questão dos tipos de leis existentes no nosso país, né? Qual que é o organograma dessas leis, qual que vale acima da outra, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o direito trabalhista, né? O técnico em segurança do trabalho, ele tem também que entender um pouco de legislação geral, né? Legislação trabalhista, principalmente, para que ele possa auxiliar, né, a empresa a tomar as melhores decisões naquilo que tange a leis trabalhistas, direitos e deveres trabalhistas também. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de direito trabalhista, a gente observa, né, os principais conceitos aí do direito do trabalho. A gente tem o princípio da proteção, da continuidade da relação e a primazia da realidade, né? O princípio da proteção, ele assegura vantagens ao trabalhador em dúvidas ou conflitos laborais para maior justiça. Ou seja, eu tenho uma dúvida, tive um conflito no meu ambiente de trabalho, né? Mas esse conflito me causou, por exemplo, uma demissão, me causou uma advertência, né? Se eu entendi que isso não foi justo comigo, né, eu posso recorrer, né? E o advogado lá, claro, vai baseado aí no princípio da proteção, ele vai recorrer com a justificativa, né, que compete ao advogado para ele se justificar lá. A continuidade da relação é continuar o trabalho, manter-se empregado, né? Presume sobre a manutenção do vínculo empregatício, né? Que garante a estabilidade ao trabalhador. Né, aquela pessoa que já tem muito tempo de casa, ou uma pessoa lá que já tem um contrato muito extenso. Né? Nesse caso aqui, a gente não, essa continuidade de relação não se aplica, é claro, né, na verdade se aplica, mas com regras específicas, principalmente às pessoas que trabalham concursadas, pessoas que são efetivos, né, que têm cargos efetivos aí. Isso aqui a gente está falando de CLT, tá? Toda vez que a gente falar de direito trabalhista, norma regulamentadora, CLT, a gente está vinculando as pessoas que trabalham baseadas na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, certo? E a primazia da realidade, né, que valoriza aí os fatos reais sobre documentos formais para proteger direitos reais. Então, quando a gente tem lá uma realidade na empresa, e quando a gente, às vezes, pode acontecer, né, da empresa querer não atender aquilo que está no contrato de trabalho, ela não querer, ou ela querer que o colaborador faça aquilo que está na ordem de serviço dela e mais além daquilo que vai ao contrato de trabalho do colaborador. O direito trabalhista, pessoal, é uma área do direito em específico, né, que cuida, que trata de todos os recursos que envolvem aí o trabalho. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho de leis trabalhistas, né, para a gente poder seguir. Quando a gente tem, como a gente tem aí o direito trabalhista como uma das matérias, para que a gente possa entender mais um pouco dele, a gente vem falando também sobre as principais normas de direito do trabalho que a gente tem, né? A gente tem a Suprema, né, que é a Constituição Federal de 88, são todos os direitos fundamentais dos trabalhadores no Brasil, ele é primordial. Nenhuma lei é maior que a Constituição Federal, apesar de que algumas, né, podem complementá-la, nunca alterá-la. Consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, né, que rege aí empresas como organizações, como empregador, e colaboradores como empregados, né, estabelece as relações entre essas duas classes, entre a empresa e o empregado, né, entre o CNPJ e o CPF. A gente tem também
convenções e acordos coletivos, que são feitos através de sindicatos, né, que estão dentro das classes trabalhistas. Nós temos diversos sindicatos atuando no nosso país, né? E esses sindicatos, eles firmam os acordos coletivos e as convenções. Essas convenções, elas vêm para complementar tanto aquilo que está na Constituição Federal, como aquilo que está na CLT. Por exemplo, existiu há um tempo atrás o pagamento de hora itineres em algumas empresas, né? E aí, com a convenção do acordo e o acordo coletivo, as empresas foram parando de pagar esse, vamos dizer, benefício, né, gente? E uma outra coisa, por exemplo, o valor do benefício do cartão alimentação é definido nos acordos coletivos, tá? Todo benefício que trabalha com valores da empresa, ele é definido especificamente nas convenções e nos acordos coletivos, né? Porque como cada empresa tem a sua política de benefício, cada empresa tem a sua política de reconhecimento, isso não está na Constituição Federal. Na Constituição Federal não consta detalhadamente nenhuma explicação a respeito daquilo que a empresa pode oferecer ou não ao colaborador. Então, são através das convenções e através dos acordos coletivos que isso chega até os trabalhadores, tá? E a gente tem também as normas internacionais da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né? Que tem, sim, influência na legislação brasileira e que acabam promovendo padrões globais aí de proteção ao trabalhador. São normas internacionais, aquelas que a gente tem, por exemplo, que se aplica a um país, vão se aplicar a outro, né? Geralmente, quase nenhum país tem as mesmas leis trabalhistas que o Brasil tem, né? O Brasil, ele tem um certo diferencial nesse ponto, né? Independente de partido político, né? Que um entra, o outro sai, altera isso, altera aquilo. O Brasil, ele tem, sim, uma gama de benefícios um pouco maior, um pouco diferente de alguns outros países, né? Por exemplo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe aposentadoria, né? Você trabalha ali a vida toda, até quando você quiser e conseguir, né? Existem aposentadorias privadas, mas aposentadorias como a do INSS não existem, né? A maioria das empresas lá não paga plano de saúde. O plano de saúde, ele é privado e costuma ser um pouquinho caro, né? Então, a maioria das empresas no Brasil hoje em dia, das empresas que são maiores, né, elas já oferecem esse tipo de benefício, até as menores mesmo, né, pessoal? Porque a saúde do colaborador é importante para qualquer empresa, sendo ela pequena, média ou grande. Então, os benefícios que ela vai oferecer tem que ser condizente aos valores que ela está propondo, para que a gente possa continuar executando as nossas atividades aí com saúde e segurança. Quando a gente fala de CLT, de direito trabalhista, de OIT, de convenção, não tem como a gente não falar, aliás, de relações individuais de trabalho. Essas relações individuais de trabalho, o primeiro que a gente vai ver, e o mais importante que a gente tem dentro das relações empresariais que a gente vai debater hoje, é o contrato de trabalho. Todos nós, né, que somos empregados, colaboradores ou trabalhadores que temos a carteira assinada por uma empresa, todos nós que vendemos o nosso trabalho por um determinado tempo, em troca de um determinado valor, né, a gente tem lá um contrato de trabalho firmado com aquela empresa. E esse contrato, ele tem força de lei. O que significa dizer que um contrato tem força de lei? Né? Ele é um documento válido, né, como regra, como lei entre o colaborador e a empresa. Então, aquilo que está escrito no contrato de trabalho tem que ser cumprido, tanto pelo colaborador, quanto pela empresa que está ofertando ali aquela vaga de emprego. Mas o que é esse contrato de trabalho? Ele formaliza, é um documento que vai formalizar a relação jurídica entre o empregador e o empregado. Então, ele vai determinar
né, legalmente a relação entre as duas partes e define as condições essenciais de trabalho. O que a gente tem no contrato de trabalho? A gente tem quais os dias da semana que nós vamos trabalhar, qual horário eu vou trabalhar, qual horário de almoço, qual turno eu vou trabalhar, como vai ser o meu transporte até a empresa, quais os benefícios eu vou ter trabalhando naquela empresa e assinando aquele contrato, qual vai ser o salário que a empresa vai me oferecer em troca daquele trabalho que eu vou fazer para ela. Então, isso tudo tem que estar muito claro, tudo tem que estar muito bem esclarecido no contrato de trabalho. E se ficar alguma dúvida a respeito daquilo que você ou a empresa tem que atender ou tem que cumprir, né, dos direitos e deveres de ambas as partes, a gente pode negar a assinatura e pedir uma revisão. É um processo um pouquinho complicado, né? Às vezes as pessoas ficam meio receosas de fazer isso quando entram na empresa. Mas às vezes é bom a gente ler com calma, estudar um pouquinho, para a gente entender direitinho quais são a relação que a empresa quer que a gente tenha com ela. Para que lá na frente, quando a gente, Deus o livre guarde, tiver um problema, né, isso está descrito lá no contrato de trabalho, né, e você está achando que é um problema, mas na verdade é uma obrigação. Quais são os tipos de contrato existentes? A gente tem contrato com prazo determinado, que é aquele contrato de vaga temporária. Contrata-se auxiliar de vendas por 3 meses, que acontece muito agora nesse final de ano, início de ano também, por conta de volta às aulas. Né? A maioria do comércio contrata vendedores temporários, né, para suprir a demanda da procura de materiais, de presentes de final de ano novo, né, que está chegando no finalzinho do ano aí, movimenta um pouco o comércio. Então, a gente tem esse que é determinado, é de tal dia até tal dia. A gente tem o indeterminado, que ele tem data de início, mas não tem data de fim. Né? A data fim vai ser aqui o colaborador resolver, né? Ah, vou pedir demissão. Ou que aquele que a empresa resolver demiti-lo. Né? Aí a gente tem o fim do contrato indeterminado. A gente tem o contrato temporário, e intermitente, né? O temporário, ele tem um período de tempo para que possa ser executado, bem parecido com o prazo determinado, né? Só que o prazo determinado geralmente é um prazo um pouco mais curto. O temporário é o contrato de trabalho de 1 ano. Ele vai um pouquinho além do prazo aí do contrato determinado. E o intermitente, né? Que ele fica como sendo, pode ser uma mescla de contratos, de prazos, de datas, pode ser que você tenha um contrato de janeiro a fevereiro, não tenha o contrato em março, em abril ele retorne, né? Então, são datas que oscilam nesse tipo de contrato, tá? Importantíssimo, pessoal, toda vez que a gente vai assinar o contrato de trabalho, ou qualquer outro documento, independente do peso trabalhista, do peso jurídico que esse contrato, esse documento tenha, a gente precisa ler e entender muito bem do que a gente está assinando, né? A nossa função em si, ela exige uma responsabilidade muito grande sobre documentação, sobre orientações. Então, se você assina um documento sem ler, né, você pode estar se comprometendo, né? Naquele documento pode ter alguma coisa que pode comprometer, pode ter alguma coisa que pode comprometer a empresa que você trabalha, a sua empresa, ou pode ter alguma coisa que pode comprometer o trabalhador. Então, é muito importante que a gente leia, entenda e faça a coisa certa, né? Antes de assinar qualquer documento, seja ele do trabalho, da faculdade, da escola, de casa, do que for, né? É importantíssimo isso. Segurança jurídica. A segurança jurídica é a formalização, né? É aquilo que acontece quando ambas as partes concordam em trabalhar em função daqueles direitos e daqueles deveres. Você está formalizando e garantindo a segurança legal, né, dos direitos e deveres trabalhistas que são previstos na legislação. Em qual legislação? Seja ela CLT, OIT,
normas regulamentadoras, direito trabalhista, legislação previdenciária, tudo que tem a ver com o contrato de trabalho, tá? E aí você entra para a empresa, começa a trabalhar, né? Se dispõe o seu tempo, a empresa, né, paga lá o seu salário, passa o tempo, e aí acaba que acontece alguma coisa lá que acaba acontecendo a rescisão do contrato. A rescisão do contrato, ela pode ser tanto por parte do colaborador, quanto por parte do empregador, tanto por conta do empregado, quanto da empresa, né? E existem algumas regras, né, que definem como tem que ser essa rescisão, né, para que ela seja legal, para que ela seja de maneira correta, né? Quais são as formas de rescisão que a gente tem de contrato de trabalho, pessoal? Rescisão pode ser por parte do empregador, né? Ou seja, a empresa, por algum motivo, avaliou que não precisa mais que você preste aquele determinado trabalho para ela. Então, aquele contrato, ela decide que aquele contrato vai ser rescindido, vai chegar ao fim, né? Pode ser por vontade do empregado, quando ele pede a rescisão, né? Ou pode ser um acordo. Ah, o funcionário não quer trabalhar mais e pede para fazer um acordo com a empresa e a empresa aceita. Ou a empresa, em alguns casos, vai eliminar a vaga daquele colaborador, não vai contratar outro no lugar, e então ela resolve fazer um acordo, né? Pode ser que isso pode acontecer também. Cada um desses tipos de acordo, eles têm regras específicas. Cada um desses tipos de rescisão contratual tem as suas regras específicas também, né? Direitos rescisórios incluem quando eu sou dispensada, quando o meu contrato de trabalho é rescindido pela empresa. Eu tenho direito a o aviso prévio, o saldo do salário, as férias proporcionais e 13º, tá? Isso são os básicos aí. Aí, se tiver hora extra, né, aí a gente tem que incluir também nesse caso aí. E aí, em cima da hora extra, a gente vai calculando o restante de benefícios, certo? A legislação trabalhista, isso aqui, pessoal, só voltando aqui nos direitos rescisórios, a legislação trabalhista, tanto quando você pede demissão, ou como quando você é demitido, né, esses itens aqui você tem que receber, né? Você vai, de acordo com o que você conversar lá com o seu chefe, ou seu ex-chefe, se você vai cumprir o aviso ou não, aquilo que você já trabalhou no mês, você tem direito de receber, parte lá do seu salário, né? As férias proporcionais pelo tempo que você já trabalhou dentro do ano ou dentro do seu período aquisitivo, tá? E 13º, proporcional àquele período que você já trabalhou no ano também. Então, independente se é rescisão ou rescisão quando a empresa ou quando o empregado, a gente tem esses direitos aí no caso de recebimento. Legislação trabalhista. São as regras que garantem o pagamento correto e o encerramento legal do contrato de trabalho. Então, na legislação trabalhista, a gente encontra quantos dias a pessoa tem que cumprir o aviso prévio, se vai cumprir 30 dias direto, se vai cumprir 30 dias de 7 horas, de 6 horas, se vai cumprir meio período. Então, isso vai depender muito do tipo de contrato, do tipo de acordo de convenção coletiva ou acordo coletivo que a empresa tem, tá? A gente observa também a legislação trabalhista na convenção coletiva quando a gente tem aí uma rescisão. Pode ser que tenha regras no acordo coletivo, né, que são específicas daquela empresa, para esse tipo de situação. E aí, quando a gente vai calcular lá as férias proporcionais, o 13º, isso está tudo lá na lei também, pessoal. Então, a gente tem a proporcionalidade que a gente tem que fazer o cálculo, se ele trabalhou tantos dias, e uma coisa que pesa muito quando a gente vai fazer cálculo de férias, às vezes, e rescisão,
é quantidade de atestados, viu? A quantidade de atestados que a gente entrega na empresa ou que o funcionário entrega para a empresa, ela pode sim afetar até nas férias do funcionário, tá? Então, isso tudo está descrito na legislação, não é invenção. A empresa pode sim descontar determinados valores em função da quantidade de atestado, ou descontar determinada quantidade de dias nas férias, por exemplo, em função da quantidade de atestado que a pessoa levou. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela veio para trazer algumas novidades nas legislações que a gente tem, né? Então, introduziu a rescisão por acordo mútuo, que é esse acordo entre ambas as partes, que já existia, porém não era documentado, né? Não tinha essa possibilidade na legislação. E há uns 3 anos atrás, quando a reforma estava em andamento, foi inserido aí esse acordo mútuo com regras para esses pagamentos específicos, tá? Direito coletivo e a justiça do trabalho. A gente vai falar um pouquinho agora sobre questão dos sindicatos, né? Questão aí das negociações coletivas, das convenções coletivas. Ao contrário do que todo mundo pensa, né, o sindicato ele é um apoiador não só do empregado, mas em alguns casos também da empresa. Né? Às vezes ele está ali para melhorar a condição do colaborador, a condição de trabalho dele, para que a empresa também seja uma empresa melhor, né, para se trabalhar, uma empresa que tenha boa vista no mercado, boa reputação. E dentro das empresas, a gente tem os representantes, né, sindicais, que são pessoas que são eleitas, né, dentro do sindicato, por aquelas pessoas que são filiadas a ele, ao órgão, né, e aí é como se fosse uma eleição normal. O pessoal quer candidatar, né, ele vai lá, faz o cadastro, deposita seu nome lá para poder ser votado, e aquelas pessoas que são filiadas ao sindicato da classe de trabalhadores, da função da pessoa, da profissão da pessoa, vão lá e fazem a votação, né? E a partir daí, né, o funcionário ou colaborador que tiver mais votos, ele passa a ser um funcionário e um representante do sindicato. O representante do sindicato eleito, ele não perde o trabalho. E ele tem uma certa estabilidade, né? Ele não pode ser mandado embora, tá? Por conta de estar envolvido em interesses, principalmente, mas não só, né, dos empregados. Às vezes eles entram ali em certas discussões com a empresa para validar alguns direitos, né? E isso pode ser usado ali para dispensar aquele colaborador. Então a lei não permite que isso aconteça, tá? Então, os sindicatos, eles representam grupos de trabalhadores, ou seja, cada profissão, cada classe trabalhista tem um sindicato que o representa, né? Se você quer fazer parte desse sindicato, você tem que se filiar a ele. E aí a maioria cobra uma taxa de filiação ou uma mensalidade, vai depender do sindicato, tá? E isso, essa taxa de adesão aí, de filiação, ou essa mensalidade, ela serve, né, para manutenção do sindicato, para manutenção ali de alguns benefícios que o sindicato pode oferecer, né, para que se possa ter boas relações aí também com o próprio sindicato, né. Negociação coletiva. O que o sindicato negocia? Não é só isso aqui, mas exemplos. O sindicato negocia salário. A gente vai aumentar, a empresa vai aumentar o salário em 5%. O sindicato pode negociar com a empresa, né, para que esse aumento seja de 5,5%, 6%, 7%, 10%, 20%. Ele pode pedir o tanto que ele quiser, né? E aí começa a negociação. A empresa quer aumentar 5%, o sindicato pediu 12%. E aí eles começam a negociar, entram num acordo, acaba que um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho, e aí a gente tem uma negociação coletiva, né? Eles negociam também os benefícios,
pode ser qualquer tipo de benefício, pode ser benefício plano de saúde, plano ortodôntico, pode ter vale alimentação, pode ter auxílio moradia, pode ter N tipos de benefícios que o sindicato pode negociar. Ele pode negociar para incluir, né? A empresa pode negociar com ele para retirar algum tipo de benefício ou para incluir também, né? Os dois trabalham, né, para sempre garantir aí uma melhor performance dos benefícios para o colaborador. E eles negociam também a jornada de trabalho, turno, o horário de início, horário de almoço, horário de lanche, horário de parada, horário de saída, transporte, tudo isso é firmado através dessas negociações de acordos e convenções coletivas, tá? Todo funcionário, independentemente da classe trabalhista, da empresa que ele trabalha, ele tem o direito de greve garantido pela Constituição Federal como ferramenta legítima, né, de reivindicação. A empresa não está oferecendo boas condições de saúde e segurança para os trabalhadores. O sindicato detectou isso numa visita que fez à empresa. Então, o sindicato convoca os trabalhadores para que eles se unam, né, em prol aí de uma melhoria, de uma aquisição de equipamento, de melhores condições de trabalho, e os trabalhadores aderem, e aí entra a greve. O colaborador que fez greve, ele tem também o direito de fazer a greve, né? Se ele acha que ele está certo, e se o sindicato está apoiando, né, o direito de greve é garantido a ele, tá? Defesa judicial. Os sindicatos representam trabalhadores em ações judiciais para proteger o direito coletivo. Ou seja, o sindicato ele tem advogados, ele tem todo o corpo técnico para poder representar o trabalhador. Então, se, por exemplo, um trabalhador era afiliado ao sindicato fulano de tal e trabalhava na empresa ciclana, a empresa ciclana mandou ele embora, rescindiu o contrato de trabalho. Ele foi no sindicato porque ele entendeu que ele tinha alguns direitos a receber, além dos quais a empresa já havia pago a ele. Então, o sindicato pode entrar, sim, com um recurso contra a empresa, né, em benefício daquele colaborador, mas para garantir que se outro funcionário ou outros funcionários forem demitidos daquela mesma empresa, que eles não sejam prejudicados, entre aspas, como aquele funcionário foi. Então, o sindicato tem esse poder também. E aí vem a justiça do trabalho. Quando a gente tem algum conflito, quando geralmente é necessário abrir um processo, entrar com um processo contra a empresa, isso é julgado pela justiça do trabalho, certo? Então, ela julga aqueles conflitos que são decorrentes das relações de trabalho, especificamente entre empregados e empregadores, empresas e funcionários. Qual que é a estrutura que a gente tem hoje na Justiça do Trabalho? Ela é composta pelas varas do trabalho, os tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. Os tipos de processo trabalhista que ela julga. Demissão, né? Às vezes o funcionário não concordou com a demissão. Ela julga demissão de mulher grávida? Julga. Ela julga, geralmente julga e pede para que tenha reintegração, né? Verbas rescisórias, que às vezes a empresa, porventura, foi lá e fez um cálculo errado daquilo que o empregado tinha direito quando ele saiu. Então, isso também é julgado por ela. Assédio moral, né, isso é muito sério, pessoal, nas empresas. Hoje em dia existe uma política muito grande para que isso não aconteça. Todas as empresas hoje já têm um código de ética, um código de conduta. A maioria delas tem setor de compliance, né, para que esse tipo de situação não ocorra dentro da empresa. Isso é muito sério. E quase 100% dos casos, o funcionário ganha o processo,
né? Porque realmente quando chega a acontecer, já está num ponto que o funcionário, quando vem à tona, né? Já está num ponto que o funcionário já não aguenta mais, né? E acidentes do trabalho, principalmente, que é o que mais, a maioria dos processos que chegam à Justiça do Trabalho são de acidentes. Acidentes incapacitantes, acidentes que ou incapacitou permanentemente ou temporariamente, né? Então, às vezes até porque o funcionário foi mandado embora e ele achou que ele tinha direito à insalubridade ou periculosidade. Então, tudo isso é julgado pela Justiça do Trabalho. Tudo aquilo que tiver relação com a atividade dele durante o momento que ele estava exercendo as suas atividades dentro da empresa é julgado pela Justiça do Trabalho. E deve ser também apoiado, né, por um advogado que tenha, com certeza, conhecimento em legislação previdenciária e trabalhista, porque é ele ali quem vai conduzir, quem vai inserir, né, essa reclamação diante do juiz. Então, ela tem que ser muito bem embasada, né, senão o juiz dá ganho de causa para a empresa. E aí o juiz pode estar cometendo um erro ou não, né? Vai depender daquilo que o funcionário está pedindo. Geralmente, 99,999% dos casos, o funcionário entra na justiça contra a empresa. Pouquíssimas, raríssimas às vezes, a empresa entra contra o funcionário. Praticamente impossível isso, né? Mas acontece. E tem a conciliação e a mediação também, que é feito também pela Justiça do Trabalho, né? Onde a gente tem sessões mais rápidas, reuniões mais rápidas, que podem ter conciliação, conciliadores, pessoas ali para conciliar, para resolver, para mediar aquele trâmite ou aquela, vamos dizer, batalha judicial, né? Para que haja um acordo mais rápido para o colaborador e para a empresa. Toda justiça no Brasil, seja ela do trabalho, seja ela civil, qualquer uma outra, é muito demorada. A média de julgamento para processo trabalhista no Brasil, do início ao fim, gira em torno, mais ou menos, aí, de 5 a 6 anos. Isso é um processo pequeno, né? Processos aí mais complexos, maiores, a gente tem, né, processo aí que se arrasta 15, 20 anos na Justiça do Brasil. Né? Então, a gente tem que ter esses meios mais rápidos, né, que às vezes são oferecidos, depende muito do tipo de caso também, para que isso possa ser oferecido, mas ajuda bastante. Né? Às vezes a gente consegue resolver um debate ali em muito menos tempo do que se ele fosse, né, adiante ali na justiça. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, pessoal, é cumprir o contrato de trabalho, né? Independente daquilo que a empresa quer que você faça, ou que você quer fazer, você tem que cumprir aquilo que está no seu contrato. E nós, como técnicos em segurança, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de cumprir contrato de trabalho. Existe um documento que a NR1 exige, que é a ordem de serviço, documento importantíssimo, tão importante quanto o contrato de trabalho, porque ele vai informar ao colaborador tudo aquilo que ele precisa fazer dentro da empresa, tudo aquilo que ele está exposto na questão de riscos, tudo aquilo que ele tem obrigação, dever de cumprir, e tudo aquilo que é direito dele também. Então, nesse documento, além do contrato de trabalho, a gente tem uma descrição completa da vida do colaborador, do que ele tem que fazer lá na empresa. Então, nosso papel, né, além de proteger as pessoas, de cuidar para que nenhuma delas tenha acidente, é garantir também que esses documentos eles sejam cumpridos, os acordos, os deveres, os direitos, eles têm que ser atendidos, né? Isso está na Constituição, que todos os direitos, todo trabalhador, né, ele tem os direitos e deveres, e toda empresa ou todo empregador, ele tem também os direitos e deveres. Né? E quando a gente leva isso para um patamar, a gente entende que a empresa ela foi desonesta com a gente, né? Você está levando isso para um patamar
mais alto. E aí ela vai investigar se realmente isso de fato aconteceu ou não, né? Acontece muito das pessoas saírem de empresas grandes. Então, vamos, um exemplo, né? Um exemplo clássico. A empresa fez uma reforma de colaboradores, mandou lá 30 pessoas embora. Aquelas 30 pessoas que saíram, 90% delas entram na justiça pelos mesmos motivos. As funções eram diferentes, o local de trabalho era diferente, os direitos eram diferentes, os deveres eram diferentes e elas entram pelo mesmo motivo. Você pode pegar o processo lá que está escrito a mesma coisa em todos eles. Né? Então, a gente precisa ter certeza, né, daquilo que a gente está reclamando de direito, que não foi atendido, né, porque isso vai ser muito bem investigado. Né? E caso a gente não tenha sucesso aí, o colaborador não tenha sucesso, né, isso pode se virar contra a gente aí, a gente ter que cumprir algumas penalidades. Quando a gente fala de legislação trabalhista, a gente também tem que falar de legislação previdenciária. A legislação trabalhista, ela é regida pelas normas do trabalho, normas regulamentadoras, a maioria delas, né, NRs. A legislação previdenciária, ela vem de encontro a poder conceder, né, aposentadoria especial, insalubridade, periculosidade, e está tudo muito ligado. Que às vezes o colaborador acha que a insalubridade ou a periculosidade é um benefício, né? Mas a gente, como profissional da área de segurança, a gente não pode entender que isso é um benefício para o colaborador. Primeiro, a insalubridade é aquilo que pode causar um adoecimento no colaborador. E quando a empresa paga a insalubridade, ela atesta que os controles que ela implantou não foram eficientes. Que mesmo assim, pode ser, e geralmente é, que o funcionário vá adoecer, em função dos riscos que ele está exposto no local de trabalho dele. Então, muita gente acha que esse dinheirinho a mais que recebe é um benefício, mas na verdade não. A empresa está pagando para você adoecer. Ou com relação também à periculosidade, né? Que a gente tem aí atividades que têm risco de morte, tem risco de vida, né? Então, a empresa paga um determinado valor a mais lá também para você expor sua vida ao risco de morte. Então, isso não pode ser um benefício, né? Isso é um pagamento, isso é uma troca. E cabe ao colaborador aceitar ou não esse tipo de atividade, né? Como eu falei, é um contrato de interesse mútuo, onde ambas as partes, tanto funcionário quanto empresa, têm que aceitar os termos dos dois lados, né? Pode ser que tem funcionário que acha bom receber insalubridade, pode ser que tem funcionário que não vai querer trabalhar com insalubridade, né? Isso vai muito do conhecimento e do entendimento de cada um. Então, a base legal da Previdência Social que a gente tem hoje é essa lei que está aqui descrita para vocês, 82.3 de 91, e, lógico, pela Constituição Federal. Como eu falei, está tudo muito interligado, né? Mas a gente tem as normas regulamentadoras, a CLT, que regulamenta lá o nosso contrato de trabalho, né? Dentro ali das normas que cabem ao tipo de atividade, ao tipo de contrato, e a gente tem também, junto com isso, a legislação previdenciária, que é regida pelo INSS e INSS, para que a gente possa também ter uma aposentadoria bacana, saber quando a gente vai poder aposentar, saber se a gente tem aposentadoria especial, né? E outros benefícios dentro desses. Ela garante a proteção social ao trabalhador. Principais benefícios inclui, além daquilo que eu citei, auxílio-doença, que pode ser a pessoa ficou doente. Eu tive um caso na minha família, uma prima que teve câncer na tireoide, né? Então ela ficou em tratamento por mais de um ano. Durante esse período, ela ficou afastada pelo auxílio-doença, né? Ela ficou, o povo fala que ficou encostada, né, do INSS, no INSS.
A gente tem as aposentadorias, que pode ser aposentadoria comum ou aposentadoria especial, né, onde existe a redução do tempo, né, de trabalho por conta do tipo de atividade que a pessoa exerce. Então, existem alguns tipos de atividade que são periculosos ou insalubres. Então, isso reduz o tempo que a pessoa é obrigada a trabalhar para se aposentar. Pensão por morte acontece aí com viúvos e viúvas, né? Às vezes teve um funcionário que faleceu, Deus o livre e guarde aí no local de trabalho. Então a esposa dele, ela tem um direito lá à pensão por morte. Ou, por exemplo, se o esposo ele já recebia um benefício e veio a falecer, esse benefício pode ser transferido para a esposa também, tá? O salário maternidade, que é o auxílio maternidade que a gente recebe, né, quando a gente está, quando as mulheres, né, na verdade, elas elas dão à luz, né, então por um período ali, elas ficam recebendo o salário maternidade, tá? E quando volta para a empresa, volta a receber o salário da empresa. E o auxílio acidente, que são valores também, né, que o colaborador pode receber em função de um acidente que ele sofreu dentro da empresa. Esses valores, pessoal, vai depender muito do tipo de atividade, vai depender muito de quanto tempo a pessoa trabalha e executa aquela atividade, vai depender do tipo de lesão que ela sofreu em função do acidente, né? Então, isso depende muito. E a gente precisa ficar atento aí para classificar direitinho, né? Para ajudar lá o SESMIT a classificar isso direito. A legislação previdenciária, ela é administrada pelo INSS. Os benefícios são administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social e garante assistência ao trabalhador. Por exemplo, o trabalhador sofreu um acidente do trabalho, ele vai até o INSS, né, o médico do trabalho encaminha ele até o médico do INSS, lá ele faz uma perícia, e nessa perícia, né, é avaliado se aquela lesão que ele sofreu, em função do acidente que ele teve, né, vai incapacitá-lo permanentemente, temporariamente. E aí, dentro dessas duas classificações, de tempos em tempos, ele volta até o INSS para requerer novo benefício, né, a renovação do benefício ou a cessação do benefício. Porque quando o médico também libera a pessoa para voltar para trabalhar, aí a gente tem que fazer o retorno ao trabalho dele. Requisito para concessão, né? Os benefícios dependem de carência, qualidade de segurado e comprovação da condição que gera direito, que é a questão do acidente que eu falei. O médico do trabalho do INSS, ele vai avaliar se aquela lesão que o funcionário sofreu no acidente, enquanto ele estava trabalhando, se isso vai realmente incapacitá-lo a realizar aquelas atividades. E aí ele pode afastá-lo ou ele pode remanejá-lo dentro da empresa. E aí muitas pessoas às vezes acham que a gente encontra de tudo, né, gente? A gente encontra pessoas que vão realmente no INSS porque precisam do benefício, e a gente encontra também pessoas, desculpa, que vão no INSS requerer um benefício que talvez eles nem estejam precisando. Então, o julgamento do médico, né, a comprovação para o médico, ela é feita através de exames e tudo que ele solicitar ali para que tenha a prova, né, da condição que a pessoa está sofrendo. Somente após isso, ele faz o laudo dele. Temos também o auxílio doença temporário, né, que funciona mais ou menos aí como o salário maternidade, né, ele é temporário, então ele geralmente ele é feito logo após o acidente, né, e ele garante a estabilidade do funcionário aí 12 meses após o retorno. Então, o funcionário sofreu um acidente, quando ele voltar do afastamento, ele tem estabilidade garantida, né,
por mais 1 ano de trabalho. Aposentadoria por invalidez. Essa é concedida pelo médico, né, que confirma que aquele acidente, que aquela lesão incapacitou permanentemente o colaborador para as atividades as quais ele realizava dentro da empresa. Né, isso acontece aí, por exemplo, um operador de usina que perde a mão, ou um operador que perde o braço, perde a perna, né, que fica cego. Como que ele vai trabalhar? Não tem como. Então, o acidente incapacitou ele permanentemente para as atividades que ele realiza. O médico vai avaliar a coerência disso. A lesão incapacita permanentemente para aquela atividade, mas não incapacita para outra. Então, dentro daquela outra atividade, existe a possibilidade desse funcionário voltar a trabalhar na condição que ele está hoje? O médico vai avaliar isso, tá? Aposentadoria por invalidez, então, ela só é concedida pela avaliação do médico, tá? Se o médico achar que a invalidez dele é temporária, ele não vai ser aposentado por invalidez, ele vai receber um auxílio-doença. Perícia médica é a avaliação obrigatória para concessão do benefício, independente de qual seja. Quem concede o benefício, esse e os outros benefícios que a gente viu anteriormente, é o médico, né? E ele vai exigir, como eu falei, provas, né, que vão comprovar a capacidade ou incapacidade do trabalhador para aquela atividade laboral que ele está solicitando afastamento ou aposentadoria, né? A proteção ao trabalhador. Todos os benefícios, eles garantem segurança social. Então, o cara está recebendo auxílio-doença, ele está aposentado, ele está no auxílio maternidade, a mulher está no auxílio maternidade, né? Eles não podem ser mandados embora durante esse período. E, como a gente viu aí, alguns benefícios têm até, né, a estabilidade. Então, esses benefícios e juntamente aí com o Instituto, né, com o INSS, eles vêm, né, para garantir o social do colaborador, para dar uma segurança social para ele, para que ele possa se recuperar, para que ele possa, caso for possível, voltar a trabalhar, né, e ter um tempo para se acostumar com a rotina e voltar a entregar aquilo que ele entregava antes de sair. Especificamente agora, os tipos de benefícios que a gente tem. A gente tem pensão por morte, né, que é o benefício pago aos dependentes do segurado. Isso aqui nada mais é do que o seguro de vida, né? Quando você tem empresas hoje que, quando você começa a trabalhar como funcionário delas, elas oferecem esse benefício. Então, em função de algum tipo de acidente, Deus o livre guarde lá, houve um falecimento, né? E quando você entra na empresa, a empresa te pergunta, olha, a gente tem aqui o seguro de vida, né? E quem vão ser os seus beneficiários? E aí você descreve para a empresa, né, a pessoa, seu parentesco, né? E geralmente até algumas empresas pedem a porcentagem que elas vão receber em cima do valor que é pago, tá? Esse valor varia conforme dependente e o tempo de contribuição pelo INSS. E existe a pensão por morte, o seguro de vida, que é um benefício da empresa para o colaborador, tá? Então tem os dois, tem o do INSS, né, e tem o do empregador também para oferecer para o empregado. O auxílio acidente é aquela indenização mensal para os trabalhadores com sequela permanente, que reduziu a capacidade de trabalho após o acidente. Então, o cara acidentou, primeiro ele começa a receber o auxílio, e depois, se ele não conseguir se recuperar completamente, ele passa para a aposentadoria, né, por invalidez. Qual que é o objetivo dos benefícios do INSS? Garantir o suporte financeiro
trabalhadores e familiares em momentos de dificuldade e incapacidade laboral. Se Deus hoje guarde, a gente se machuca no trabalho, ou a gente se machuca, por exemplo, tem um acidente de trânsito, né? Como que a gente vai fazer para sustentar a nossa família? Tem muitas famílias, a minha família, por exemplo, depende completamente de mim. Outras famílias dependem completamente de uma pessoa só que trabalha. Então, como que essas pessoas vão conseguir manter e sustentar a família? Então, o INSS pensa muito nessa questão social, de ter aquele suporte financeiro, né? Às vezes não é o mesmo salário que a pessoa recebe da empresa, mas é um suporte que vai oferecer ali uma certa estabilidade para ela durante aquele período que ela está incapacitada de voltar a trabalhar. A estabilidade de emprego, ela é garantida legalmente, viu? Então, a gente tem aí, após o acidente de trabalho, a gente tem essa estabilidade que impede a demissão em certas situações. Então, por exemplo, a gente viu no slide anterior que se o funcionário sofre um acidente, após o retorno dele, ele tem estabilidade de 1 ano. Então, eu não posso realizar uma demissão ali naquele caso. A demissão só é aceita, né, se ela for solicitada pelo colaborador. E mesmo assim, existe um monte de procedimentos que ele tem que fazer, né, para que seja constatado que ele sabia que ele tinha estabilidade, e mesmo assim, ele não quis essa estabilidade e solicitou a rescisão do seu contrato. A estabilidade da gestante. Dependendo da empresa, né, da convenção coletiva dela, após o retorno da gestante, ela tem aí quando ela sai de licença maternidade, né, tem algumas convenções, algumas empresas que são empresas solidárias, que elas oferecem aí 5, 6 meses de licença maternidade. Então, isso está também na convenção coletiva da empresa e é também uma estabilidade para ela. Estabilidade do acidentado, 1 ano após o retorno. E proteção para membros da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né? O cipista, ele é uma pessoa que vai ser um representante dos empregados junto à empresa. Então, ele vai lidar com questões que são de interesse dos empregados. E, às vezes, as empresas podem não entender isso de uma boa forma. Né? Pode querer tirar ou rescindir o contrato. Então, isso também não pode. O cipista hoje, ele tem direito à estabilidade de emprego de 2 anos, a partir do momento que ele se candidata ao processo eleitoral da CIPA. Então, se o cara se candidatou hoje, ele tem, a partir de hoje, 2 anos de estabilidade por se candidatar. Importante, só tem a estabilidade garantida aquele funcionário que se candidata e é eleito. O cara que se candidatou e não foi eleito, ele não tem a estabilidade garantida, tá? Que isso fique bem claro para a gente. E aí a gente entra na questão das normas regulamentadoras, né? As normas aí que vão garantir que os direitos e deveres, tanto de empregados como empregadores, sejam cumpridos e atendidos. Normas regulamentadoras são regras, são leis do Ministério do Trabalho, que garantem aí a saúde e a segurança no trabalho. Então, norma regulamentadora, ela não é só de segurança, ela trata também de saúde, alguns tópicos vão tratar até de qualidade, meio ambiente, a gente consegue identificar alguns itens em algumas normas específicas, tá? E elas visam prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Então, nas normas regulamentadoras, a gente tem um monte de deveres, né, um monte de tópicozinho que a gente tem que cumprir como empresa, como empregador, para que a gente não venha a ter um acidente ou ficar doente na empresa. As principais NRs que a gente tem hoje, NR6, que trata sobre EPI, ela se aplica a qualquer empresa, qualquer funcionário.
Nós temos a NR 17, que trata sobre ergonomia, também abrange qualquer tipo de atividade empresarial, qualquer tipo de atividade laboral. Temos a NR 12, que é uma NR específica de segurança em máquinas e equipamentos, tá? Essas são as principais que eu listei aqui, mas não são só elas as mais importantes. Todas elas são importantes. A gente tem hoje 38 normas regulamentadoras em vigência. Caso a gente tenha, por exemplo, aí, a gente trabalha, vamos dar um exemplo mais claro. A gente trabalha numa empresa como Tec Segurança, né, e a gente vai ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho. O que o Ministério do Trabalho, o delegado, o perito, o fiscal, o que ele vai observar nessa visita? Vai depender muito do tipo de visita que ele está fazendo, né? Tem visita que o Ministério do Trabalho foca no departamento pessoal. Então, ele quer ver folha de ponto, contrato de trabalho, assinaturas daqueles documentos de benefício, enfim. Tem visitas onde eles focam muito na questão de riscos. Então, vão observar, vão solicitar muita questão de documentação de segurança e saúde, PGR, PCMSO, né, e o GRO completo ali. GRO, o nosso processo de segurança do trabalho. E ele engloba todos os documentos, né, que são regidos aí pelas normas regulamentadoras e outras normas que a gente tem, tanto previdenciária, quanto qualquer outra norma que a gente tenha no Brasil, tá? Então, quando a gente recebe uma visita do Ministério do Trabalho, e que eles solicitam a questão de documentação, provavelmente ele vai observar quase todas as normas que são aplicáveis ao tipo de atividade que a sua empresa exerce, né? Vamos pegar, por exemplo, uma mineradora, que a gente tem várias aqui na empresa. Se aplica, basicamente, no mínimo, né, umas 10 ou 15 NRs aí dentro das atividades que são executadas lá dentro, tá? Então, a gente precisa sempre ter o foco nas NRs, em todas as leis. A gente precisa entender um pouquinho também da legislação previdenciária, legislação trabalhista, para a gente entender de prazo, de tempo, de obrigação, de dever, né? E do que a empresa, do que nós, como empresa, podemos cobrar dos colaboradores e do que eles, como colaboradores, têm direito de receber da empresa. E atender, né? A gente precisa cumprir e fazer cumprir, né? Todas as normas e leis aí que são da área de segurança do trabalho. Essas NRs, pessoal, elas têm um papel fundamental para que a gente possa realizar qualquer atividade e garantir que os colaboradores da empresa tenham saúde e segurança durante a realização das atividades deles. Elas garantem um ambiente de trabalho seguro e saudável. Esse é o objetivo e a importância delas. Garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores. Não significa que você tem que atender as 38 NRs. Talvez tenha alguma NR que não vai se aplicar à sua atividade, mas aquelas que se aplicarem, você tem que atender. Certo? Como eu falei, hoje a gente tem 38 NRs que estão regulamentadas, né? Elas estão vigentes, onde a gente inicia pelo NR1, que trata de disposições gerais. A gente trata muito sobre o GRO. O GRO é um processo, é o processo completo da área de segurança, no que tange a garantir esse ambiente seguro, tanto na área de segurança quanto saúde. O GRO, ele dita todas as obrigações que a gente tem dentro da empresa, tá? O GRO, pessoal, ele é um processo, e dentro desse processo, eu tenho inúmeros documentos, eu tenho o PGR, eu tenho o LTCAT, eu tenho o PCMSO, eu tenho a ordem de serviço, eu tenho inúmeros documentos que fazem parte dele para compor e garantir que ele seja bem executado. Um GRO bem executado mantém os meus colaboradores saudáveis e seguros, né?
Então, quem gosta de ler aí, e quem não gosta também, porque tem que segurança tem que ler, dá uma lidinha na NR1, né? Dá uma destrinchada boa nela, para a gente entender direitinho o que é o GRO, né? E como que a gente põe esse processo aí em prática, como que a gente executa isso. A gente tem a NR3, a NR2 ela foi retirada, né? Passando para a NR3 aí, que é embargo ou interdição, situações graves e iminentes de risco ao trabalhador, o Ministério do Trabalho ou outro órgão público representante dele pode embargar ou interditar, né, aquele local. NR4, a gente trata do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né, é nessa norma que a gente vai ter as diretrizes de como o SESMIT deve atuar, de como o SESMIT deve agir para cada tipo de atividade que a gente tem dentro, né, dos inúmeros tipos de serviços que são prestados pelas inúmeras empresas que a gente tem aí. A NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, uma comissão de trabalhadores e representantes do empregador. Os representantes dos empregados, eles são votados e os representantes da empresa são indicados. Então, ela dita as regras, né, para que essa comissão possa atuar, possa agir, né, e realizar uma boa gestão aí durante o período que ela estiver trabalhando, que ela estiver atuando. A gente tem a NR6, que é uma das mais importantes, se aplica aí a qualquer empresa de pequeno, médio ou grande porte. Eu não vou ler todas, pessoal, senão vai acabar ficando cansativo para vocês. Mas é interessante vocês depois dando uma pesquisada, uma passada rapidinha por algumas delas aí e dando uma olhada. A gente não precisa decorar a norma, mas a gente precisa saber onde procurar aquilo que a gente tem dúvida. Então, para que a gente possa saber onde procurar, você tem que conhecer o mínimo, né? Então, é importante a gente fazer a leitura, né? A gente entender para que serve cada norma, né? Porque se a gente tiver alguma dúvida específica, a gente sabe onde procurar. A gente tem a NR7, então, que vai tratar do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né? Um dos programas, um dos documentos de segurança que estão inclusos no GRO. A NR8, ela trata especificamente de edificações, né, os requisitos técnicos mínimos aí para segurança de edificação. A 9, que é a exposição ocupacional, que era a antiga PPRA, hoje a gente tem exposição ocupacional, controle de exposição a agente físico, químico e biológico. Esse hoje regulamenta aí, principalmente o LTCAT, o PGR, dentre outros documentos, a ordem de serviço também tem muito a ver com ele. A gente tem específico de eletricidade, a NR10, a NR11 para transporte de material, seja movimentação por equipamento ou movimentação manual. A 12, que a gente viu segurança no trabalho com máquinas e equipamentos. A 13, que vai falar de caldeira e vaso de pressão. A 14, que fala de forno. A 15, que trata de insalubridade, está diretamente ligada à legislação previdenciária também, às normas de higiene ocupacional da Fundacentro. A NR16, atividades periculosas, também. A 17, que é ergonomia. 18, que foca na questão de construção civil. 19, que trata aí das normas para trabalho com explosivo. NR20, que vai trazer para mim aí as descrições, aquilo que eu tenho que fazer para trabalhar com líquidos inflamáveis e combustíveis, de todos os níveis e tamanhos, né, e volumes. NR21 trabalha a céu aberto, né, exposição do colaborador a céu aberto. NR22, mineração, específica para as mineradoras. 23, muito utilizada aí como referência para brigada de emergência, trata aí contra incêndio. O que a gente faz, né, quando a gente tem um incêndio e ensina também a evitar esses incêndios. A NR24, que está muito ligada também à vigilância sanitária, traz para a gente aí quais são as condições sanitárias de conforto no local de trabalho, tamanho do banheiro,
quantos chuveiros tem que ter para o colaborador, quantas pias, quantos mictórios, quantos armários para cada colaborador, o tamanho do armário, enfim. NR25, resíduo industrial, tratamento e destinação desses resíduos. A 26, né, que é a sinalização de segurança, são as cores que a segurança utiliza para identificar vários tipos de materiais existentes. A 28, que é a fiscalização e penalidades, aquilo que pode acontecer, né, dentro aí da segurança. 29, para trabalho em porto, né, não existia até poucos anos atrás. A NR30, que trabalha com segurança e saúde no trabalho aquaviário. 31, que reforça a segurança e saúde no trabalho rural, independente de qual seja ele. A 32, que trata de saúde e segurança em serviços de saúde, seja hospital, ambulatório, enfim, postinho. 33, trata de espaço confinado. 34, trabalho naval, né, as condições aí de trabalho na indústria naval, marítima. A 35, segurança para trabalho em altura. 36, específica da área de frigorífico, né, para o abate aí e processamento de carnes. Inclusive, tem muita empresa aí que ultimamente que faz esse tipo de serviço, como é uma NR nova, tem muita empresa que não está adequada. Então, né, caso vocês venham a trabalhar aí como técnicos em frigoríficos, né, reforcem as questões de segurança dessa norma. A gente tem a 37, que é nas plataformas de petróleo, que é uma NR nova também, trata aí da questão de segurança e saúde nessas atividades. E por último, a 38, que é novinha, saiu tem pouquíssimo tempo, né, que foi aprovada e publicada, que é de limpeza urbana, né, o pessoal que faz aí o serviço de manejo de resíduo sólido, que recolhe o lixo, né, que destina o lixo depois de ser retirado. Bom, pessoal, é um resumão, né, sobre só o título mesmo de cada norma. Como eu falei, não dá para a gente falar especificamente uma por uma, não tem como, né, a gente tem norma aí que tem 100, 150 páginas, tem norma que é pequenininha, tem 3, 4, mas infelizmente a gente não consegue passar todas a fundo para a gente ter um conhecimento específico de todas aqui na aula. Mas aquilo que eu falei para vocês, né? Sejam curiosos, sejam estudiosos, leiam bastante, destrincha aí as NRs, aquilo que vocês tiverem dúvidas, pode mandar para a gente, para a escola, que a gente tenta sanar o máximo, mais rápido que a gente puder, né? E busquem sempre informação nova, né? Graças a Deus, as NRs, elas estão passando aí por algumas revisões, né? Essas revisões, elas têm sido muito vantajosas para nós da segurança, que elas têm trazido aquilo que de mais novo a gente tem na questão de atividades, questão de possibilidades, né, de unir tecnologia com segurança. Isso está vindo muito forte com essa revisão das normas. E não está só começando, né? A gente todo dia sente a necessidade de, quando a gente está atuando, de entender bem daquela atividade que a gente está se responsabilizando por ela. Né? Então, leiam muito, absorvam muito o conteúdo, tirem dúvidas, né? Igual eu falei no início. Você não precisa saber de cor, mas você precisa saber onde procurar. Então, a gente tem as normas regulamentadoras, a gente tem as normas de higiene ocupacional, a gente tem leis da OIT, a gente tem consolidação, a gente tem um mundaréu danado de lei, né? Se você tiver uma noção de onde buscar aquilo que você tem dúvida, quando você precisar, né, você vai ter tempo muito rápido para resolver seu problema, né? E se você não souber, você vai perder tempo buscando entender aí como é que funciona aquilo. Tá? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, eu vou deixar o espaço aberto para vocês.
Se não, tenham todos uma boa noite, né? E até a próxima aula. Bom restinho de semana. Tchau, Milene. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.